Quando nós apegamos aos fatos, isso trazendo também para espiritualidade, né, pessoal, não só para política, né, num período em que nós vivemos aí de bolhas, né? Todas as bolhas, principalmente falando de política, né? A bolha da esquerda, a bolha da direita, né? Inflamada. Enfim, mas o assunto de hoje não é política, o assunto de hoje também não é religião. O assunto de hoje é referente a essa frase de Marco Aurélio, um grande pensador, filósofo, imperador, né? Quando a gente olha para esse pensamento, para essa frase, nós temos que entender o seguinte: nós nos conectamos muito a fatos, a notícias. Só que fatos, notícias, são construções de ideias, construções de argumentações, construções de narrativas. E quando nós só nos atemos aos fatos, a gente ancora naquilo ali. E aí é o perigo, porque nós temos que ser flexíveis. A filosofia vai dizer: a dúvida é o princípio da sabedoria. Então, para termos discernimento, entendimento, sabedoria, nós vamos precisar nos desapegar de certezas, de convicções, de tabus, de crenças que travam a nossa capacidade de mudar. Nós temos que estar sempre na metamorfose, sempre mudando, oscilando. Não estou falando para você ficar num surto psicótico de não ter uma formação de uma opinião concreta e sólida, mas hoje, principalmente no período da internet, da inteligência artificial, da construção de vídeos, da edição de vídeos, da criação através mesmo da inteligência artificial, pessoal, sabe? As pessoas estão pegando aí muito material e às vezes nem tem fundamento. Criam notícias, fabricação de notícias, fabricação em massa. E as pessoas mal olham o título ou a frase, já compartilham, não sabe se aquilo tem fundamento ou não tem. Não fazem uma análise, se atentam apenas àquele fato, achando que aquilo realmente é um fato. Tá entendendo o que eu estou falando, pessoal? Os fatos de hoje, de antigamente também, são construções, são narrativas, argumentos. Então tudo que existe é história, que está aí, quando a gente se apega à história, nós temos que interpretar a história, ler a história, compreender a história, mas interpretar a nosso ponto de vista. Porque nem tudo que está aí, pessoal, é exatamente do jeito que foi contado, narrado. Então, fica essa reflexão para você, né? Através desse insight aí que eu vi dessa figura inicial aí de Marco Aurélio, realmente, nós não podemos nos atentar aos fatos. Nós temos que investigar, se aprofundar, principalmente nessa era que estamos vivendo, pessoal. Então, eu sei que é difícil, a gente quer ter uma certeza, quer ter uma base, uma convicção. Nós queremos se apegar a certezas e às vezes são essas certezas, elas que são as fatos, as coisas sólidas. O problema é que justamente são essas certezas. São essas certezas que nos deixam, pessoal, nos limitam, aliás, nos deixam limitados a crescer, a romper, a ir para outro nível, sabe? Nós precisamos abandonar determinadas crenças porque elas são travas. E isso está relacionado à interpretação dos fatos, ou à falta de interpretação dos fatos. Nos apegamos aos fatos, às notícias, mas não olhamos as entrelinhas, o contexto, o histórico, para que lado está puxando aquilo, se é para a esquerda, se é para a direita. Porque a filosofia também vai falar que o homem é um animal político. Então, nós somos políticos, sim. Todo tempo estamos fazendo política. E a nossa argumentação sempre tem um viés político. E você tem que saber discernir, você tem que saber interpretar isso. E isso está atrelado às manchetes nos jornais, na TV, no rádio, na propaganda, no outdoor, na internet, nos vídeos. Por mais que sejam vídeos criativos, bonitos, de impactantes, muitos vídeos impactantes estão sendo produzidos, sabe? Isso tudo tem convencido, ou tem, melhor dizendo, manipulado boa parte da massa. Por quê? Porque não são formadores de opinião. Porque se apegam aos fatos. E às vezes, ou na maioria das vezes, esses fatos não são fatos verídicos, verdadeiros. São narrativas, falácias, com a aparência de fatos concretos. E mesmo se tratando de fatos concretos, temos que ir mais fundo. Temos que penetrar e dividir isso para poder entender, pessoal. Então a dica de hoje é: avalie melhor os fatos. Não se apegue a fatos, a notícias. Sim, é interessante a gente se manter informado. É preciso. No mundo globalizado, nós precisamos todo o tempo estar informados, pessoal. Mas nós temos que cuidar com o excesso de informações ou dessa grande indústria, que é a indústria da criação. Criação de manchetes, criação de notícias. 90% são notícias falsas. Não sei se você já viu aquela série na Netflix. Se eu não me engano, é o código Bill Gates, pessoal. Ou é o dilema das redes. Eu não lembro direito. Talvez você já viu. Ali fala muito bem que
Notícias falsas se espalham 6 vezes mais do que notícias verdadeiras. O algoritmo está jogando um jogo, mas não é um jogo limpo, é um jogo sujo. E as pessoas estão sendo sim manipuladas por fatos, ou entre aspas, né, narrativas aí, travestidas de fatos. Então fica esse alerta para você, pensa um pouco sobre isso, pensa um pouco sobre o que Marco Aurélio falou, que nós precisamos sim ser formadores de opinião. Precisamos tomar lado, às vezes sim, é necessário tomar um lado, às vezes. Mas muitas das vezes nós temos que ficar do lado da prudência, porque é uma bolha querendo furar a outra. Então estamos vivendo numa situação bem complicada, não só no Brasil, mas no mundo, né? Creio que essas gerações que vão vir aí vão saber lidar melhor com isso. Mas fica esse alerta para você, principalmente os mais velhos, né? O povo mais idoso, pessoal, se tratando aí de religião, de igreja, né? Não vou entrar muito, né, nesse pormenor, porque não é o assunto do vídeo. Mas estão vivendo numa bolha, pessoal. Uma bolha que os líderes religiosos criaram, enfeitiçaram e encantaram eles e infelizmente não tem o que fazer. Não tem como socorrer essa geração mais velha, que é refém do algoritmo, que é abastecida diariamente ali com o dedinho ali, ó, correndo aquilo. Olha, um exemplo, o Trump cercou tal, olha, é o fim dos tempos, olha, Jesus está voltando, olha, guerras, fatos, tá escrito, tá. Pessoal, desde que o homem é homem, desde o tempo das cavernas, há guerras. Isso aí não é o fim. Nunca foi o fim da humanidade, nem vai ser. São episódios que sempre acontecem, sempre houve guerra, sempre vai acontecer. Só que nesse contexto da igreja, da religião, pessoal, o pessoal realmente está desesperado, desnorteado, mal informado, encantado, enfeitiçado. Infelizmente, pessoal, não tem o que fazer. Eu circulo nesse meio da religião, né? Mas eu sempre procuro pisar em ovos, né? E tento ser, na verdade, um alerta, trazer uma consciência, sem ofender, sem falar mal, sem constranger, porque afinal de contas eu tenho que ser um portador de boas notícias. Eu tenho que equilibrar tudo isso, né? Eu creio que o meu chamado, meu propósito é para equalizar tudo isso. Então eu não posso usar a oportunidade que eu tenho, né? Afinal de contas eu tô recebendo crédito, tô recebendo oportunidade porque as pessoas confiam em mim, então eu não posso desapontá-las. Mas eu também não posso passar pano para tudo que elas acreditam, pensam estar certas. E preciso sim ser ponderado, equilibrado e trazer sempre uma mensagem, sempre um alerta, sempre com um viés profundo para reflexão realmente, que traga transformação, que traga um insight, que traga um impacto, que aquela pessoa realmente lembre daquela palavra, lembre daquele sermão, lembre daquele esboço, daquela pregação, para que ela realmente seja transformada e mudada, pessoal, porque está difícil. As pessoas estão sendo levadas como um vento para lá e para cá. E os fatos, ou a aparência de fatos, está cada vez mais abrangente. E agora com esse aparelhinho que está aí na tua mão, na minha mão, está muito complicado. Estão sendo bombardeados e nós precisamos levantar pessoas, lideranças, pessoas, principalmente também no meio do evangélico, no meio da igreja, né, que é a área que eu frequento. Não só nessa área, mas pessoas para fazer a diferença, pessoal, porque o que está posto aí, o que está colocado aí, essa salada, essa lambança, essa bagunça, essa manipulação, esses mercadores da fé que tem por aí, pessoal, que utilizam fatos, ou melhor, narrativas, falácias, estão levando o povo ao extremismo. E isso a gente tem que acabar com isso. Por isso vamos ser construtores de pontes, vamos ser construtores de narrativas e fatos que tragam bênçãos para as pessoas, que tragam amor, inclusão, empatia, sabe? Que não faça acepção de pessoas. Não importa a tua crença, não importa se você acredita ou não acredita, não importa se você é ateu, não importa se você é da Umbanda, não importa se você é maçom, não importa se você é sem religião, não importa se você é da direita, não importa se você é da esquerda, não importa a tua filosofia de vida. O importante é que você tenha consciência que você está aqui, nesse planeta, nessa terra, nessa caminhada, para somar, para fazer a diferença. Está tudo interligado, pessoal. Tudo está interligado. Nós precisamos ter noção disso. Precisamos realmente fluir, fazer o bem, sabe? Ter amor, respeito, somar, cuidar do meio ambiente, sabe? A nossa casa, o nosso quintal é o planeta Terra. Olha quanto plástico, quanta poluição, as pessoas preocupadas. Ah, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Peraí, mas você está jogando lixo na rua, não está economizando plástico, você está exagerando no plástico, você está acabando com o planeta, parece que está contribuindo para ele voltar logo. No meio do povo evangélico, o pessoal tem muito disso, sabe? Eles querem destruir, arrasar, que a terra fique cada vez pior, que tenha mais morte, mais genocídio, mais guerra, mais terremoto, mais destruição na terra, para o Jesus vir logo. Na cabeça deles, isso é o que vai trazer Jesus logo para vir buscar a igreja. Só que eles não sabem nem ler a Bíblia, pessoal, nem interpretar.
Se for falar em Bíblia, né? A Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, ninguém está recebendo ainda. Poucos têm o derramamento do espírito. Eu tenho, graças a Deus. Né? Quem circula nesse meio tá entendendo o que eu tô falando. Quem não circula nesse meio, vamos fazer uma ponderação aqui. Talvez até aqui você escutou o vídeo e daqui para frente você não vai entender. Mas o que eu quero dizer, pessoal, é que tem muita baboseira acontecendo, pessoal. Tá difícil. Tá bem difícil. Então nós precisamos de pessoas para fazer a diferença na política, na religião, que são dois pilares que precisam de uma transformação. Não só no Brasil, mas no mundo. E eu penso que o universo vai levantar pessoas para fazer a diferença, não iguais. Mais do mesmo, não. Cola, cópia da cola. Tá cheio de cópia, pessoal. Cheio de cópia, principalmente dentro de igrejas, religiões aí. Só tem cópia, só tem clone. Não tem ninguém autêntico, ninguém com energia própria, ninguém com uma vibração diferente, ninguém com uma novidade, uma nova interpretação ou algo que realmente faça sentido. A religião está cegando, cegando, cegando. E nós precisamos, pessoal, vigiar com esses fatos apresentados para nós, porque não são fatos. São narrativas torpes, torcidas para nos enganar. Para nos enganar. Então vamos vigiar, vamos acordar, vamos fazer a diferença, vamos somar. Vamos realmente marchar para algo novo. Para algo extraordinário possa acontecer. Primeiro ao nosso redor, depois que essa vibe, essa energia, essa vibração, ela se. Porque o mundo precisa, pessoal. Precisa de socorro. O planeta está pedindo socorro, as pessoas estão pedindo socorro. O extremismo precisa acabar. A mentira, a manipulação. Então, vamos ser, pessoal, formadores de opinião, mas opiniões que tragam benefício para a sociedade. Conto com você. Não sei se você vai conseguir digerir tudo que eu falei. Não sei se foi muito para você, ou se não foi nada, ou se você não entendeu, não compreendeu. Mas para alguém eu creio que vai ser útil esse vídeo. E se esse alguém for você, se inscreva no canal, ative as notificações, comenta aí embaixo. Tudo que vocês comentar aqui embaixo, pessoal, né, para motivar, eu vou fazer mais vídeos. Eu vou falar mais coisas que eu senti de falar, que é a minha intuição, que o meu racional, meu raciocínio lógico, que a minha vivência, a experiência que eu tive de vida estou tendo. Todo dia é uma experiência nova. Então se você gosta disso, quer crescer comigo, se inscreva aí, comenta aí embaixo, deixa uma mensagem aí para me motivar também, porque para fazer vídeo, pessoal, o pessoal tem que se motivar. E muitas vezes eu não tô motivado para ficar fazendo vídeo. Eu não tenho equipamento para fazer, eu não tenho cenário para fazer. Mas eu tenho uma mensagem, eu creio que essa mensagem ela pode ajudar pessoas. Beleza, pessoal?